E aí, por que adaptar a nossa casa aos nossos filhos? A gente vai repassando um discurso aí de geração para geração que a gente não deve mexer na nossa casa, ali salvo o quartinho do bebê, mas a gente não deve mexer na nossa casa com a chegada dos bebês, né? São eles que devem se adaptar ao ambiente que já existe, já existia antes da chegada deles. Mas será que isso é uma coisa boa para os seus filhos? Será que é uma coisa boa para você? Olha, normalmente quando a gente não adapta o ambiente, né, para os nossos filhos que estão chegando, a gente se encontra com três problemas. A gente encontra três problemas nessa questão. O primeiro deles é que muito provavelmente seu bebê ou vai se machucar, né, naquele ambiente que não está adequado para ele, ou vai quebrar alguma coisa sua, né, De objetos valor de ou de valor, estima? né? A segunda coisa é que talvez você fique muito louca, muito estressada correndo atrás daquela criança, né, ali pra não machucar, pra Aumente não seu nível de quebrar, pra estresse, de ficar, né? atenção. O tempo inteiro você tá ali concentrada naquela criança, naquele espaço que não está adequado pra ela. E a terceira coisa é que você, sem perceber, naturalmente vai entrando numa disciplina punitiva. Por quê? Os nossos filhos, né, as crianças, os bebês, elas aprendem através da experimentação, da exploração. São exploradores por natureza, isso é o instinto natural dos bebês. Então, quando você coloca uma criança, um bebê num espaço físico, ela instintivamente vai explorar, vai mexer, vai puxar coisas, vai Vai derrubar, vai derrubar, testar. O que acontece se eu vai jogar escalar. isso? O que acontece se eu escalar ali? Ela está desenvolvendo motricidade, capacidade espacial, capacidades cognitivas, enfim. Crianças e bebês se desenvolvem por experimentação. E quando você cria um ambiente não adaptado a isso e você fica preocupado que ela se machuque ou quebre coisas, você naturalmente começa a cercear, a castrar, cortar esse impulso exploratório através do não, isso não pode, não, aqui não, não, solta isso, não, 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 o não, não. não, não, não para todos os lados e um não sem o entendimento, ela não entende por que não pode aquilo, afinal de contas ela está só explorando, para ela é um instinto, é natural. E aí começa, então você começa a prejudicar um desenvolvimento que é natural e instintivo do bebê. E muitas vezes punindo, né? Já falei que não é pra ir aí várias vezes, já falei. Até que você tá tão cansada, estressada, que aí aplica uma punição, dá um tapa na mão, faz coisas, né, que é pra impedir aquela criança de explorar aquele ambiente que Ou de não se tá machucar. adequado pra ela, ou se machucar. Vamos entender por que esse discurso não faz o menor sentido, esse discurso de que os filhos têm que se adaptar à casa e não a casa aos filhos. Vou imaginar uma situação hipotética. Imagina que alguém da sua casa se torna um deficiente físico, de repente perde a visão ou perde a mobilidade. O que naturalmente nós fazemos quando algum familiar nosso desenvolve ou se torna um deficiente físico? A gente adapta a casa para que aquela pessoa possa ter mais autonomia dentro daquele espaço físico. Então você vai criar todo tipo de modificações, adaptações para que ela possa ter autonomia. Isso é bom não só para ela, mas também para você, porque ela ganha autonomia, isso significa menor necessidade de supervisão e cuidado o tempo todo com aquela pessoa que tem necessidades especiais. Aí fica a pergunta: por que a gente não faz isso para os nossos filhos, dado que eles estão em outro estágio de desenvolvimento? Primeiro, eles ainda não têm coordenação motora como nós temos. Eles ainda não têm a capacidade cognitiva que nós temos. E eles são pequenininhos, tem bracinho, tem perninha, não alcança as coisas, tem dificuldades que são naturais Da do idade. tamanho deles. Então, por que a gente adapta para adultos e não adaptamos para as crianças e bebês? Para as crianças poderem ter um espaço de convivência, né? Lembramos, estamos todos vivendo no mesmo ambiente, que seja seguro, que estimule essa autonomia e que estimule um desenvolvimento saudável dessa criança. Lembrando que nós estamos falando de convívio, viver Juntos. com. E quais os benefícios de adaptar a casa ao seu bebê, ao seu filho? São 4 benefícios. E o primeiro deles, como mãe, posso assegurar para você que é paz de espírito, que você não precisar ficar o tempo inteiro colado na criança, cerceando a criança, olhando se ela não tá ali subindo, escalando, indo no lugar que ela vai se machucar. Então você consegue, né, liberar as mãos, liberar um pouco ali aquela carga de ficar cuidando da criança o tempo inteiro. Então paz de espírito com certeza é o primeiro benefício. Sem dúvida. O segundo benefício é você promover, ajudar a criança nesse desenvolvimento, né, nessa possibilidade exploratória, ajudar ela a desenvolver autonomia
autonomia, ajudar ela a desenvolver capacidades ali de motricidade. Então é você justamente ajudar no desenvolvimento dos seus filhos. Então a criança ela consegue ousar, ela consegue arriscar, ela consegue explorar, ela cai, ela não se machuca, ela tem um espaço ali que está adequado para ela poder explorar do jeito que ela quiser. E aí vem o terceiro benefício, que é esse sentimento por parte dela de segurança e pertencimento. E o quarto benefício é que os pais mandam uma mensagem muito clara para o seu filho de que essa criança é bem-vinda nessa casa, né? Nós queremos que você esteja aqui, por isso nós adaptamos esse espaço para que você possa conviver conosco da melhor forma possível, que seja bom para todos. Passa o recado para a criança de que esse espaço também é seu. Aí vem aquele pensamento, putz, vou ter que mudar toda a decoração da casa, tudo. Olha, a sua casa não vai ser multicolorida pro resto da vida, eu te prometo. É uma fase. É uma fase e eu te garanto que os benefícios que você vai colher dessa adaptação, eles valem a pena. E como que a gente adapta a nossa casa aos nossos filhos? Vamos para a parte prática da coisa. E o primeiro ponto aqui é entender que essa adaptação ela acontece por fases, de acordo com as fases de desenvolvimento de autonomia do seu bebê. Então a gente tem a fase em que ela começa a se locomover, né? O engatinhar, arrastar, o que seja. A segunda fase onde ela começa de fato a andar. E a terceira fase é quando ela já tem autonomia para desenvolver cuidado pessoal e atividades domésticas. O segundo ponto que a gente tem que observar é quais são os espaços que ela vai utilizar na casa, os principais espaços de utilização. Normalmente a gente está falando de quarto, do quarto dela, né? Da sala, do banheiro, mas é importante que você observe a dinâmica da sua casa e como é que é a rotina. Cada casa tem a sua dinâmica e utiliza espaços de formas diferentes. Então, observa quais são os principais espaços que precisam ser adaptados, onde ela vai passar a maior parte do tempo. Então vamos primeiro aqui falar da fase do bebê. Quais são as principais adaptações que a gente pode fazer que vão facilitar e vão criar um ambiente mais seguro, mais protegido, mais estimulante para o seu bebê? O primeiro ponto é manter os objetos que o bebê usa, os brinquedos, na altura dele. Objetos que podem quebrar, cortar, machucar ou que são de estimação da família, são objetos queridos, guarda, tira da vista. Super importante você proteger todas as quinas e também as tomadas. Coloque grades de proteção para separar ambientes, como cozinha, escadas, aquelas grades, né, que a gente usa às vezes para cachorro, também tem para bebê. Coloque travas nas gavetas, nos armários e também no vaso sanitário, que eles adoram enfiar a cabeça lá. Veja se as plantas que você tem na sua casa não oferecem riscos para o bebê, tipo a espécie, se ela não é venenosa. Se for, tira. Essa é uma dica bem simples, é manter fechada as portas dos ambientes que você não quer que o seu bebê entre. Então, por exemplo, o banheiro, por exemplo, o seu quarto, deixa as portas fechadas, que aí impede do bebê entrar lá dentro. Se você mora em apartamento ou tem uma casa de 2 andares, é sempre importante usar redes de proteção nas varandas e janelas. Uma outra dica que é super legal é você fixar prateleiras e armários na parede. Então, aquela prateleira que você tem com livros, para impedir que o bebê puxe aquilo, cai em cima dele, o armário, você fixa na parede aquilo, coloca ali um suporte para fixar, para que se puxar, aquilo não caia em cima dele. Objetos que possam cair de cima de alturas maiores, um vaso, alguma coisa, tira, porque às vezes o seu bebê ele pode tentar puxar um armário, uma prateleira e aquele objeto que está lá em cima pode cair. Então, tire objetos que são pesados de lugares altos. O chão é um lugar que o seu bebê vai passar uma grande parte do tempo. Então, o chão ele precisa ser quente, né? Não passar friagem ali, porque muitas vezes vão ficar com a barriguinha esfregando lá. E amortecido, porque seu bebê vai cair muitas vezes, muitas vezes. Então, uma dica legal são aqueles quadrados de EVA, né? Que você monta um chão ali que fica... a friagem não passa, né? Do chão frio e também amortece as quedas. E no momento certo, você ter os instrumentos adequados para o tamanho dela. Então, o copo de sucção, os talheres, a escova de dente. E aqui, gente, cabe um exercício de empatia, de você se colocar no olhar do bebê mesmo, no ângulo do bebê. Então,
vai pro chão, engatinha, né? Vai ali na mesma altura que o bebê enxerga as coisas, vê como é que ele enxerga o mundo e vê o que ele tá vendo, né? Porque esse é um exercício que pode ajudar muito você a enxergar coisas que na sua altura, com a sua perspectiva de adulto, você não consegue ver. Então é legal você engatinhar pelos espaços onde o bebê vai passar, sentir como que é a temperatura do chão, olhar pra cima e ver se alguma coisa pode cair em cima de você. Esse exercício de empatia ajuda muito você conseguir olhar pro espaço que você mora e achar as peculiaridades ali que você precisa tomar cuidado. E o legal de fazer esse exercício de engatinhar é você colocar na sua mente, se eu fosse um bebê que adora explorar, que cresce pela experimentação, que se desenvolve dessa forma, o que eu faria aqui para explorar? O que eu puxaria? O que eu derrubaria? O que eu faria aqui? E você pode perceber também que a gente está dando várias dicas, mas você vai, ao longo ali do desenvolvimento do seu bebê, novas coisas podem surgir e você vai precisar, então, fazer novas adaptações. É normal, é natural. Conforme, né, o seu bebê for demandando, for avançando em novos estágios, você vai perceber que talvez você precise fazer novas adaptações. Tá tudo certo, é só você estar ali presente, observando o ambiente e vendo se precisa de novas adaptações. Agora vamos para adaptações da fase do andar. E aqui o legal, gente, é você criar estímulos para que a criança possa ter vontade de ficar em pé e andar. Então, por exemplo, é legal ter uma mesinha que seja da altura dela. Uma mesinha que quando ela fica de pé, ela consegue se apoiar no tampo da mesa. Isso vai estimular que ela fique ali, queira levantar para olhar o que tem na mesa, e aí você pode também botar brinquedos e atividades para que ela possa ali desenvolver em cima da mesa. Não importa se ela vai puxar para baixo, se ela vai derrubar, o importante é que ela vai ter sempre esse impulso de ir para cima para poder brincar. E você pode também espalhar brinquedos em diferentes lugares da sala, porque isso ajuda nesse estímulo ao caminhar, né? Então você tem um brinquedo ali no ponto, ali no outro, e a criança então ela começa a querer ir de um ponto para o outro. Criar um circuito. Criar um circuito é muito legal para estimular a criança a caminhar. E aí nessa linha do circuito, vale a pena você observar quais são os objetos que você tem, por exemplo, na sala, que vão ajudar nessa locomoção de se apoiar. Então, ela vai se apoiar no sofá, aí tem aquela poltrona, ela vai se apoiar na poltrona, aí tem aquela mesinha lateral, ela vai se apoiar na mesinha lateral. Começa a sacar quais são os pontos de referência que ela vai criar para que ela possa transitar de um ponto ao outro, criando esse circuito. Então, às vezes até vai rolar de movimentar alguns móveis para posições estratégicas para estimular que ela faça esse circuito, tendo objetos onde ela pode levantar, dar alguns passos e se apoiar. Aí ela vê outro, né? Alguns passos e se apoia. Com os brinquedos espalhados, como a gente falou. Tudo isso faz com que gere um ambiente de autoestímulo para o desenvolvimento desse caminhar de forma natural, de forma gostosa. E com as crianças mais velhas, quais são as dicas que a gente pode dar para ajudar as crianças mais velhas, principalmente, né, no desenvolvimento da autonomia, no desenvolvimento do autocuidado, para que elas consigam cuidar de si mesmas, para que elas consigam ajudar nas tarefas da casa, né, perceber que aquele ambiente também é dela, que ela também é responsável por aquele ambiente. Então, uma dica é, por exemplo, colocar uma cama na altura da criança, onde a criança ela consiga entrar e sair da cama sem ter o auxílio de um adulto. E aí, então, ela desenvolve essa autonomia de que no momento que ela quiser, ela pode ir para a cama dela, ela pode sair da cama dela. E aí é a fase das escadinhas, né? Como as bancadas normalmente são feitas para adultos, então a gente tem que ajudar as crianças com escadinhas. Então, a escadinha na pia, escadinha para subir na privada, escadinha para a pia da cozinha, todas as adaptações para levar ela para a altura correta para usar esses ambientes. Uma coisa legal também é você colocar ali uma cadeira e uma mesa que seja da altura da criança, onde ela consiga então fazer as atividades dela, sentar para desenhar, se ela quiser sentar para comer alguma coisa, ter uma cadeira e uma mesa que seja específica ali da altura dela. Também é importante que ela tenha um espelho na altura dela e que ela tenha um armário também na altura dela, para que ela possa pegar roupas, brinquedos, guardar as roupas e brinquedos. Aqui o importante é você pensar: como é que eu proporciono mais autonomia para aquela criança, para que ela desenvolva essa autonomia, que ela se responsabilize pelos espaços, pelo cuidado dela, pelos espaços da casa. Então, esse é um exercício legal de fazer, né? O que eu posso fazer para ajudar na promoção dessa autonomia? Que ela possa fazer as coisas sem a necessidade de ter um adulto ajudando ela. Que, como a gente disse, essa autonomia não é bom só para ela, é bom para a gente, para os pais também, para a família, porque isso diminui a necessidade de atenção, de preocupação
preocupação que a gente tem que ter na interação dos nossos filhos com os espaços físicos. E uma dica final aqui é bom senso e empatia. Se coloque no lugar do seu filho e faça 3 perguntas. Tá seguro? Tá confortável? Tá permitindo o desenvolvimento saudável através da exploração, do desenvolvimento da autonomia, da liberdade de agir? Se você responder essas 3 perguntas de forma positiva, aquele espaço está adequado para o seu filho.